Segue mais uma das minhas experiências como repórter fotográfico. Não existe coisa mais estressante do que fazer plantão. Para qualquer repórter fotográfico, plantão é realmente uma das coisas mais chatas. Fazer plantão numa delegacia, à espera de algum bandido que vai ser preso, plantão diante de algum hospital, à espera da notícia de alguma pessoa importante que está lá para receber alta. Plantão no aeroporto à espera de alguém importante que esteja para chegar. Plantão na casa de artista ou algum político que a gente precisa conversar e que não queira falar com a gente. Enfim, plantão é sempre uma coisa muito chata, e isso também sem falar do chefe que esquece você lá na calçada, horas e horas até ter a sua liberação confirmada, ou então daquela rendição do colega que nunca aparece. Enfim, plantão é muito chato. E entre esses plantões também sempre acontece alguma coisa curiosa. Eu me lembro de um que aconteceu em Ibiúna, quando nós todos fazíamos plantão na época do Natal, quando o presidente Fernando Henrique Cardoso passava alguns dias na sua chácara lá em Ibiúna. Nós não podíamos chegar até a tal chácara, porém ficávamos restritos a uma igrejinha que ficava numa beirinha de uma estrada que era o nosso limite. Ali, naquela igrejinha abandonada, reunia-se toda a imprensa à espera de alguma notícia. E como as horas passavam e não tínhamos nada que fazer, tínhamos que então pelo menos nos distrair. Quando os papos já tinham todos se esgotado, alguém tinha a feliz ideia de fazer um churrasco. Então, na hora, fazíamos uma vaquinha e de repente surgia a picanha, surgia o frango, surgia a linguiça, o pãozinho, uma cervejinha, coisa e tal, e nos reuníamos ali naquele espaço e fazíamos o tal churrasco. E numa dessas vezes, precisávamos de uma grelha. E coube a mim correr atrás dessa tal grelha. Na hora, passou duas moças, duas tremendas gatas, numa bicicleta de shortinho, com a bundinha empinada e rabinho de cavalo. Na hora que elas passaram, eu já gritei: "Ai, moça, moça, moça!" Elas olharam para mim e eu perguntei: "Moça, vocês moram aqui perto?" Elas olharam meio desconfiadas. Falaram que sim. Eu falei: "Vocês têm uma grelha, uma grelha?" A mulher não entendeu nada. Achou curiosa a minha pergunta e ficou com uma cara muito feia. Na hora, eu achei que ela tinha interpretado outra coisa. Mas eu voltei e insisti no assunto. "Não, é grelha, grelha. Sabe aquelas grelhas de churrasco?" Ah, na hora que ela largou aquele sorriso gostoso, eu já percebi que ela tinha entendido a minha mensagem. Ela falou que tinha sim e que ela podia emprestar. Daí eu falei para o motorista ir buscar. O motorista foi buscar e alguns minutos depois já estava lá a grelha montadinha em cima lá da lenha e o churrasco começou a correr solto. Cerveja para cá, bate-papo ali, coisa e tal, e passamos a tarde inteira numa confraternização. Até toquinha de Papai Noel apareceu lá para a gente comemorar a passagem de Natal. Bom, enfim, depois que nosso churrasco já tinha acabado e o nosso baile também já tinha esgotado, cada um foi para os seus carros e ficamos lá descansando. O Patropi, um dos repórteres, já baixou o banco e dormiu. Parecia uma onça roncando. O Ferreira, um dos motoristas, o Ferreinha, se prontificou a lavar a grelha, porque afinal de contas ela estava suja. E foi para trás da igrejinha, onde tinha lá uma água podre, onde ele ia lavar a tal grelha. E todos nós ficamos do outro lado esperando alguma coisa acontecer. Quando de repente fomos surpreendidos pela comitiva do presidente que estava saindo, passando pela estradinha. Aquele monte de carro preto chique e o carro do presidente lá no meio. Na hora foi aquele desespero, todo mundo entrou nos seus respectivos carros, começamos em alta velocidade a manobrar os carros e tal, diante daquela situação inesperada, e todo mundo começou a seguir a comitiva do presidente, todo mundo foi no vácuo. E quando nós fomos ver, o presidente estava se dirigindo para o centro de Ibiúna, onde lá tinha um restaurantezinho que ele gostava de frequentar, e onde ele ia almoçar. Então, quando nós chegamos no restaurante, não pudemos entrar. Ficamos todo mundo lá de fora. E nós, fotógrafos, tentávamos cavar uma foto pela janela para ver o que estava acontecendo. Bom, enfim, no meio de toda essa confusão, o Ferreirinha, que estava do outro lado da igrejinha ainda, lavando a grelha, saiu.
Quando ele voltou para o pátio, onde ficava o carro de reportagem, ali no estacionado, e não viu nenhum dos nossos carros, nenhum repórter, nenhum fotógrafo, o cara entrou em desespero. Só tava o carro dele e o Patropi roncando feito uma onça velha. Na hora, ele começou a ficar desesperado e começou a procurar onde que é que nós estivemos. Começou a seguir o rastro. Pergunta aqui, pergunta ali, chegou também até a tal restaurante. Chegou bravo, parecia um cão chupando manga. Bravo da vida, foi logo falando para todo mundo lá que nós tínhamos abandonado ele, que isso não se fazia, que ele podia perder emprego, e nós lá no meio de toda aquela confusão ainda preocupados em tentar registrar o presidente lá no seu almoço. Bom, eu só sei que depois de toda aquela confusão, quando o presidente foi embora e nós voltamos todos nós de volta lá para tal igrejinha, o Ferreirinha ainda continuava bravo, soltando fogo pelos olhos. E ainda continuava insistindo que nós não fomos amigos, que nós não fomos parceiros, que nós abandonamos ele, mas não foi nada disso. Foi uma correria tão grande que todo mundo se esqueceu de todo mundo ali. Foi um Deus nos acude e um pega pra capar. E o Ferreirinha não parava de falar. Foi nessa hora que ele falou assim, eu podia até ter perdido meu emprego por causa de vocês. E foi aí que eu disse, realmente, Ferreira, você poderia até ter perdido o emprego, a gente ia se lamentar muito. Porém, de fome você não ia morrer. E ele falou assim, por que eu não ia morrer de fome? Porque, Ferreira, olha, você podia abrir um novo segmento na sua carreira. Você podia abrir uma empresa de lavar grelhas, porque afinal de contas, essa grelha que está na sua mão, eu nunca vi uma grelha tão limpa como essa que você está segurando agora. Meu amigo, esse homem ficou bravo. Imagina o palavrão que ele soltou na hora. Eu só sei que foi uma gargalhada. Essa é só mais uma das minhas histórias e experiências como repórter fotográfico.